cansado a ponto de não querer continuar. Não é porque a vida deu errado. Você ainda acorda, ainda faz o que precisa ser feito, ainda segue em frente, como todos os dias, mas por dentro o corpo vai ficando pesado, a respiração já não acompanha e começa a custar mais do que antes. Não é drama, também não é fraqueza, é apenas o cansaço de alguém que carregou por tempo demais. Você continua, nada desmoronou, não houve um grande acontecimento. Tudo continua andando. O trabalho continua chegando. Um dia segue o outro. Você continua fazendo, continua respondendo, continua mantendo o ritmo de sempre. Mas o custo mudou. Antes, continuar era reflexo. Agora, continuar exige mais força, mais atenção, mais esforço para manter um ritmo conhecido. Não é tristeza, não é desespero, é peso. O corpo acorda. Já pesado, os passos ficam mais lentos, sem saber por quê. A respiração já não acompanha as tarefas do dia. E mesmo assim, você continua, porque você está acostumado. Porque antes, você já conseguiu. E parar nunca foi, de verdade, uma opção. Você não reclama, não conta, não explica. Você apenas faz. Mas cada tarefa pequena começa a levar mais do que antes. Cada dia que passa deixa menos do que antes. Não há nada errado de forma clara. Há apenas uma sensação muito silenciosa. Continuar ficou caro demais. Não porque você ficou fraco, mas porque você carregou por tempo suficiente. E o corpo, mesmo sem falar, vai sinalizando em silêncio. Manter o mesmo ritmo já não é algo neutro. Nada parou. O trabalho continua chegando. As responsabilidades continuam ali. Você continua andando. Não rápido, mas constante. Continua concluindo. Continua carregando a sua parte. Continua mantendo tudo no ritmo certo. Você fica de pé. Depois segue. Depois fica de pé de novo, dia após dia. Não porque queira, mas porque se acostumou. Acostumou a deixar tudo fluir. Acostumou a carregar o peso sem dizer nada. Há dias em que você faz muita coisa sem perceber que ficou de pé o tempo todo, porque não há um lugar para sentar. Não é que não seja permitido, é só que nunca foi feito. Você pensa que basta aguentar mais um pouco, mais de uma tarefa para outra. Você continua. Ninguém te para e você também não para. Tudo ao redor ainda precisa de você. Há apenas uma coisa que foi esquecida. Você nunca se sentou. Parar parece simples, mas para você não é assim. Não por preguiça, nem por fraqueza, mas porque você se acostumou a ser quem mantém tudo funcionando, mantém o trabalho sem travar, mantém o andamento sem atraso, mantém as pessoas sem precisar esperar. Você fica ali,
Não porque gosta, mas porque, se você parar, alguma coisa vai desacelerar. E você não está acostumado com essa sensação. Você se acostumou a segurar o peso, a resolver antes, a concluir para que tudo continue. Por isso, toda vez que pensa em parar, na sua cabeça já existem respostas prontas. Ninguém pergunta, mas você mesmo vem dizendo isso há muito tempo, que agora não é a hora, que só mais um pouco, que é melhor terminar essa tarefa primeiro. E então, uma coisa puxa a outra. Você continua, não porque não precise descansar, mas porque se acostumou a ficar de pé, no lugar de todos. Parar no seu pensamento soa como um risco? Risco para o andamento. Risco para os outros? Risco para o papel, que você segura há tempo demais. Por isso, você continua, não porque não esteja cansado, mas porque parar nunca foi, de verdade, algo que você se permitiu fazer. A pessoa que está bem raramente cai por causa de algo grande. Ela cai quando já não existe um lugar para parar, não por fraqueza, mas por ter se forçado por tempo demais. Há dias em que tudo acontece. Como sempre, o trabalho continua. A agenda segue cheia. As mensagens continuam chegando. Ninguém vê nada errado. Só por dentro, o ritmo começa a sair do eixo. Sem aviso, quem está bem não percebe de imediato, porque se acostumou a aguentar mais um pouco, a ficar de pé, só mais um tempo, até que uma mudança muito pequena já é suficiente para desequilibrar, não porque isso seja grande, mas porque já não há um lugar para respirar. Quando não há onde parar, o corpo para antes, sem perguntar, sem pedir permissão. O cansaço não precisa ser dito. Ele vai direto para dentro. Há quem ache que ficou fraco de repente. Há quem se culpe por não aguentar mais. Mas não é isso. Eles não caem por falta de esforço. Eles caem porque ficaram de pé por tempo demais. E quando não existe um lugar para se colocar no chão, aguentar deixa de ser força, vira algo que desgasta em silêncio. Quando se percebe, o corpo já parou um passo antes. Existe um jeito de se forçar, muito conhecido, sem barulho, sem aparecer. Você continua dizendo que está tudo bem. Não porque esteja mesmo, mas porque se acostumou a dizer assim. Sempre que cansa, você não para. Você se recolhe. Recolhe as palavras. Recolhe a sensação. Recolhe até o direito de reclamar. Você resolve sozinho. Aguenta sozinho. Segue sozinho. Não porque não precisa de ninguém, mas porque se acostumou a não incomodar com o tempo. Dizer estou bem vira reflexo, sem pensar, sem pesar. Alguém pergunta, você responde. O trabalho chega, você faz. Por mais cansado que esteja, você segura. Esse mecanismo mantém tudo em ordem.
Mantém o ritmo de fora, sem quebrar. Mas por dentro, o cansaço não desaparece. Ele apenas é colocado em outro lugar para depois, para quando acabar o trabalho, para quando houver mais tempo. Mas esse depois não chega e acabar o trabalho. Sempre é trocado por uma tarefa nova até que não há mais onde guardar. E então você não precisa mais dizer que está cansado. O corpo fala por você. Aguentar não é o mesmo que ficar de pé. Aguentar é seguir quando o ritmo já não existe. Ficar de pé é saber quando precisa parar. Muitas pessoas conseguem continuar por muito tempo, aguentando, continuam carregando, continuam concluindo, continuam sem mostrar. Por fora, tudo parece bem, mas por dentro, cada passo tira um pouco mais de força. Ficar de pé não faz barulho, não precisa provar nada, só precisa de um lugar para se colocar no chão na hora certa. Quando esse lugar não existe, é fácil confundir aguentar com força, mas aguentar só dura por um tempo. Ficar de pé é o que permite seguir por mais tempo, não por forçar mais, mas por saber o que está te consumindo. E quando o ritmo já saiu do lugar, forçar mais não te sustenta, só faz o cansaço ir mais fundo. Talvez você não precise continuar agora, não para parar tudo, nem para abandonar o que está fazendo, apenas não se forçar a seguir quando o ritmo já está pesado. Você não precisa dar um nome a este estado. Não precisa explicar por que está cansado. Basta permitir um espaço muito pequeno para desacelerar, não para decidir, não para mudar, apenas para ouvir o ritmo de dentro. Há momentos em que o corpo precisa não é mais força, mas menos pressão, menos segurar, menos se forçar, só por um instante curto, o suficiente para se colocar no chão sem sentir culpa. Não precisa que alguém entenda. Não precisa que alguém concorde. Basta ficar nesse silêncio por um pouco. Se agora você se sente mais leve, mesmo que bem pouco, isso já é um ritmo devolvido ao lugar certo. E você não precisa continuar agora. Talvez chegando até aqui, você não precise entender mais nada. Não precisa definir onde está. Não precisa comparar com antes. Basta reconhecer uma coisa muito silenciosa. Você caminhou por bastante tempo e sentir cansaço não é um sinal de que algo esteja errado. Isso não diz que você ficou fraco. Também não diz que você desistiu. Apenas mostra que a forma como você continua está custando mais do que antes. Há momentos em que o que falta não é força, não é decisão,
Não é forçar mais. É apenas um espaço para se colocar no chão sem precisar explicar. Não para parar de vez. Não para mudar tudo. Apenas para ficar em pausa por um ritmo para que o corpo não precise se forçar mais. E se chegando até aqui você sente que não precisa ser mais forte agora, isso já é suficiente para este momento. Se agora você não quer se levantar de imediato, não tem problema. Não precisa saber o que vai fazer depois. Não precisa prometer que amanhã vai ser diferente. Basta ficar sentado um pouco, não para pensar, não para decidir, apenas ficar em silêncio, no ritmo que está desacelerando. Ninguém espera que você responda. Ninguém precisa que você explique. Há apenas a respiração voltando ao lugar certo. Você pode se levantar depois. Pode seguir depois. Mas não. Agora você pode sentar sem sentir que ficou menor. É só que você caminhou por tempo suficiente e ficar um pouco mais sentado não tira nada de você. Quando estiver pronto, você mesmo vai saber a hora de se levantar. Por agora, você pode ficar aqui por mais um ritmo